Então, gente, vamos começar? Vamos começar contando uma história da Bíblia? A nossa mensagem de hoje se chama A Ratoeira. O que será que a gente vai aprender? Qual é o ensinamento bíblico que fala sobre ratoeira? Eu acho que nenhum ensinamento bíblico fala sobre ratoeira, mas a gente vai saber por que que essa mensagem se chama A Ratoeira. Então, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então, vamos lá, né? Vamos começar, né? A gente vai começar falando o seguinte. Eu vou começar a nossa história mostrando para vocês uma história bíblica. Na verdade, eu não vou começar com a história da Bíblia, não. Eu vou começar com outra história para vocês chegarem a entender o que que eu quero falar da Bíblia. Por que que a nossa mensagem se chama A Ratoeira? Por que será? Será que a Bíblia tem alguma história que fala disso? Vamos procurar saber. Bom, primeiro eu vou contar uma história da minha cabeça. Será que é uma história da minha cabeça? Ué, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu? Sou eu sim, gente. Eu estou aí bem pequenininha. Essa pequenininha que está rindo sou eu. E eu estou do lado do meu pai. E essa história inventada é inventada da cabeça do meu pai. O meu pai sempre contava uma história inventada e essa é uma delas. Ele gostava de contar histórias inventadas. E aí eu vou contar para você primeiro essa história inventada pelo meu pai, para poder chegar lá na história da Bíblia. Essa sim é uma história verdadeira de homens e mulheres que viveram aqui na Terra e que, com a história desses homens e dessas mulheres, a gente aprende como a gente deve agir, como a gente deve conviver com as pessoas. Mas primeiro eu vou contar uma história da cabeça do meu pai. E a história da cabeça do meu pai é sobre uma família de ratos. Vocês sabem que os ratos gostam de viver nos buraquinhos das casas, não é isso? Esse aí não é o rato da nossa história. Eu só estou mostrando como que às vezes eles moram dentro de uns buraquinhos. E aquele buraquinho na parede da casa, pertinho do chão, atrás do sofá, era a entrada da toca da família Rato. Lá tinha um pai e um filho, o senhor Camundongo Rato e o seu filhotinho Orelhudo Rato. Eles moravam lá naquele buraquinho logo atrás do sofá. E eles viviam conversando. O pai, o pai senhor Camundongo Rato, sempre levava o seu filhotinho Orelhudo Rato até a porta da toca e mostrava algumas coisas que tinham lá fora da toca. Sabe por quê? Porque ele queria que o filhotinho tivesse proteção. Era importante que ele conhecesse muitas coisas. Então, todos os dias, o senhor Camundongo Rato levava o seu filhotinho Orelhudo Rato até a porta da toca e mostrava duas coisas para ele. Mostrava o gato e a temida ratoeira. Seu Camundongo Rato, ele achava que o filhotinho, para ficar bem protegido, era muito importante que ele conhecesse essas duas coisas. E ele falava assim: querido filhotinho orelhudo rato, veja bem, preste atenção. Aquele ali que você está vendo, que tem uma orelha, bigodes, aquele ali é o gato. O gato tem orelha de gato, tem bigode de gato e ele tem um rabo bem comprido. Todos os gatos têm um rabo grande, ele anda rebolando e ele faz miau. Olha, os gatos se alimentam da família Camundongo Rato há muitos anos. Fuja deles, fuja deles. E olhe bem e tome cuidado. Viu, meu filho orelhudinho? Preste bastante atenção como ele é. Ele tem bigode de gato, ele tem orelha de gato, não chegue perto dele. E além disso, olhe bem ali para o ladinho. Você está vendo uma coisa estranha? Aquilo ali se chama ratoeira.
Olha, é perigosíssima. Ela parece inocente, ela tem até um pedacinho daquilo que a gente mais gosta em cima dela, queijo. Não se aproxime dela, nunca. Não se engane, nem se aquele queijinho for polenguinho, você não chegue perto. E assim, gente, dia após dia, no mesmo horário, a mesma cena. O pai cuidadoso, o senhor Camundongo Rato, e o filhotinho orelhudo rato na porta da toca. E as explicações sobre o gato e a ratoeira. O meu pai contava essa história para mim. E ele também falava que a vida é feita de escolhas. Se no futuro o orelhudo rato tomasse alguma decisão, ele tinha que lembrar do que o pai dele falava para ele. Ele tinha que lembrar de tudo. Se no futuro o orelhudo rato preferisse andar lá fora e pisar no rabo do gato, ou então enfrentá-lo frente a frente, ele sabia que o que ia esperar por ele. Mas era uma escolha. E também, se ele resolvesse comer o queijo polenguinho da ratoeira, ele também ia fazer uma escolha. Não era uma boa escolha, né? Porque ele sabia que eram coisas perigosas para ele. Então, ele podia se afastar do perigo. O meu pai contava essa história para mim, sempre contava e dizia: a vida é feita de escolhas. Por que eu estou falando isso? É pelo seguinte, gente. É porque o ano de 2022 vai começar daqui a pouquinho. E a gente vai ter que fazer algumas escolhas sempre na nossa vida. A gente tem muita coisa ainda para aprender, não é mesmo? Mas, assim, que tal se a gente lembrasse das lições da Bíblia que a gente aprendeu durante o ano de 2021? Foram muitas histórias, né? Muitos ensinamentos bíblicos nos ajudando a escolher o caminho. Um caminho de amor e paz, que é o caminho certo, ou um caminho errado, que é o caminho de tristeza, um caminho de coisas erradas. Isso não é bom. A gente teve tanto ensinamento bíblico ajudando a gente a escolher, não é verdade? E a gente sempre, sempre deve escolher o caminho certo. Não deve ficar na dúvida. E na Bíblia tem algumas histórias muito interessantes sobre pessoas que fizeram escolhas de caminhos bons. Por exemplo, tem a história de um rapaz chamado Timóteo. E a história que eu vou contar chama Paulo leva consigo a Timóteo. Paulo era o apóstolo Paulo, missionário Paulo. Por que ele quis levar com ele Timóteo? Será que é porque Timóteo era um menino levado? Não. Será que Timóteo era desobediente? Não. Paulo quis levar Timóteo para as viagens missionárias. E essa história que eu vou contar está escrito em Atos, no capítulo 16, no versículo do 1 ao 5. Timóteo era um menino quando o apóstolo Paulo conheceu. Ele era bem pequeno e ele foi muito bem instruído espiritualmente pela mãe dele e pela avó. No livro de Atos, que a gente viu ainda agorinha, a gente pode perceber como ele era querido por todos. Ele era um menino que ele aprendeu as coisas boas da Bíblia. E Paulo ensinava a mãe e a avó sobre a Bíblia. E Timóteo ia crescendo, crescendo, e ia aprendendo cada vez mais. E ele gostava de fazer sempre o que era certo, o que era bom aos olhos de Deus. Ele era um menino bastante obediente. E na Bíblia está escrito que dele davam bom testemunho os irmãos. O que será? O que será? O que significa isso? Dar bom testemunho os irmãos. Vamos ver o que é? Vamos traduzir? Não estou entendendo nada. Vamos tentar traduzir?
Na Bíblia diz que os irmãos, os crentes, falavam bem de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um menino que sempre escolhia os caminhos certos. Por quê? Porque ele tinha aprendido com a mãe e com a avó todos os caminhos certos. Parece até o orelhudo do rato que aprendeu com o senhor Camundongo Rato, né? Bom, aí Paulo foi então e pediu para a mãe e para a avó para levar Timóteo nas suas viagens. Ele era muito querido naquele lugar, ele era tão bom, tão educado, e todos os outros cristãos gostavam muito dele. Ele não esqueceu os ensinamentos da mãe e da avó, e nem os ensinamentos de Paulo. Olha, o Paulo, o missionário Paulo quis que ele fosse de sua companhia. E ele foi. Ele foi e viajou com Paulo em muitos lugares, muitos lugares. Ele se tornou até um líder das primeiras igrejas que existiam no mundo. Sabiam que crianças inteligentes recebem ensinamentos e aproveitam ao máximo tudo que aprendem? Vocês são inteligentes, não são? E aí Timóteo chegou até a escrever, junto com Paulo, algumas cartas. Algumas daquelas cartas que a gente vê lá na Bíblia, ele ajudou a escrever. Paulo orientava e ele escrevia. Ele foi crescendo, crescendo e ficou um adulto muito inteligente e muito obediente. Assim, as igrejas foram se fortalecendo na fé, dia a dia, e aumentando também em número. Está lá em Atos 16:5, com a ajuda de Timóteo a Paulo. Por quê? Porque Timóteo tinha aprendido direitinho tudo que a avó e tudo que a mãe tinham ensinado. É muito importante a gente aprender as coisas boas da Bíblia e continuar agindo de acordo com a vontade de Deus, não é isso? Então, ele viajou demais. Olha, ele viajou até de barco com Paulo, visitando as igrejas e aí falando do amor de Jesus para todo mundo. As crianças inteligentes não caem em armadilhas, igual lá o nosso querido orelhudo do rato. Não cai em armadilhas. A Bíblia fala assim, olha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te acrescentarão anos de vida e paz. Está escrito lá no livro de Provérbios. Lembra, gente, crianças inteligentes aprendem ao máximo muitas coisas boas, se tornam bons cidadãos de bem, bons servos de Deus. Não caem em armadilhas, não ficam presos nas ratoeiras. Gente, vamos passar agora o ano de 2022 escolhendo sempre o caminho do bem. Vamos embora?